CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin, a casa da sua casa. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin, a casa da sua casa. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. Apresentação: Otávio Neto. 9h40 agora em Campo Grande, conforme nós anunciamos, está aqui conosco nos estúdios da Rádio CBN o vereador Vinícius Siqueira, ele que é vereador pelo Democratas. Vereador, muito obrigado pela gentileza de aceitar o convite de falar com a CBN. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia Otávio, bom dia Estevão, né, que é o diretor aqui. Eu queria agradecer o convite tanto ao Estevão quanto para o Otávio. Obrigado, a gente está sempre à disposição. Vereador, a gente tem acompanhado aí a sua atuação parlamentar, a gente tem acompanhado e muita gente tem percebido e visto, não que o senhor seja do contra, não que o senhor seja da oposição. Como é que o senhor define a sua atuação parlamentar? Otávio, quando eu me candidatei, eu fiz apenas uma promessa, que eu cuidaria de contratos públicos, que eu fiscalizaria, analisaria um por um, era uma reclamação constante aqui da população, os serviços que são prestados. E é claro que eu ainda não tive tempo de analisar todos, mas os que a gente conseguiu analisar foram com bastante profundidade e, graças a Deus, está começando a surtir efeito. Mas, vereador, parece que o senhor prometeu o óbvio, que aqui todo vereador tem que fazer, e o senhor está cumprindo isso. Mas o interessante é que no Mato Grosso do Sul não é um hábito, né? Você não vê muitos parlamentares. É o óbvio, mas não é o hábito. Exatamente. Todo mundo acha que a função do parlamentar é só legislar, é só fazer leis. Inclusive, isso é uma crítica constante. Olha, o Vinícius não faz tantas leis, a gente não tem tantos projetos de legislação, só que eu atuo muito no outra obrigação do parlamentar, que é justamente fiscalização. E a gente tem feito isso com bastante empenho. Fiscalização. Quando o senhor fala disso, eu me lembro, e aí a gente aqui na CBN, a imprensa de Mato Grosso do Sul tratou a questão da taxa do lixo. Eu gostaria de começar falando com o senhor sobre essa questão que causou muita ira, muita raiva na população, muita reclamação e muita dúvida. Por que tanta dúvida? A gente ainda tem dúvidas em relação a essa taxa. Por quê? Olha, eu sou o autor de uma ação que corre no Tribunal de Justiça ainda, a gente está discutindo essa taxa do lixo lá. A população ainda não teve essa taxa suspensa, porque para isso a gente depende de uma liminar, e nós não conseguimos essa liminar ainda, mas o argumento é simples. Quando o Campo Grande optou por fazer a coleta de lixo, ele contratou uma empresa, essa empresa cobra de Campo Grande aproximadamente 70 milhões por ano, e é um contrato muito caro para a gente. Esse valor é justo? Ele está de acordo com os demais municípios do país? Como é que foi feito isso? Nós temos municípios com população parecida com Campo Grande, como, por exemplo, São Gonçalo, no Rio, Natal, no Rio Grande do Norte, que são cidades que têm a mesma população, mas não necessariamente a mesma dificuldade para coletar lixo. Por exemplo, São Gonçalo tem a Serra do Mar, tem mais favelas, o Natal tem uma população mais carente. Dá para dizer que Campo Grande é mais fácil? É mais fácil, lixo? É uma população, é uma cidade... E por que é mais caro? Então, e além de ser mais caro, desses quase 70 milhões que é um contrato, a empresa teria que fazer 3 atos. A coleta na sua casa, o transporte em caminhões e a destinação final, que é levar para um aterro e tratar esse lixo. E esse tratamento inclui o tratamento do chorume, que para quem não sabe o que é aquele líquido que sai, o resíduo que sai do lixo. Eles não tratam isso foi definido em contrato, e a prefeitura foi obrigada, o município, na verdade, foi obrigado a contratar a Águas Guariroba para fazer o tratamento desse chorume. Quer dizer, a gente paga um contrato muito caro, e aí eles não tratam o chorume, e a gente tem que pagar de novo para que a Águas Guariroba trate. O Ministério Público pegou esse problema e entrou com uma ação e bloqueou bens para todo lado aí, inclusive de políticos que eleitos na última eleição tiveram bens bloqueados aí desse contrato. Qual é o problema principal? A taxa, ela só pode ser instituída para o pagamento específico. Eu vou fazer a taxa do lixo para pagar o contrato X. Eu não posso instituir a taxa para outra coisa, para educação, para saúde, ela tem finalidade específica. Como a justiça bloqueou os bens e a justiça entende que esse contrato tem esse vício contamina a própria taxa do lixo que vai para o cidadão. Então, fazendo essa análise, nós entramos com uma ação na primeira instância aqui, foi até interessante porque o juiz falou assim, olha, o argumento de vocês é muito criativo, infelizmente eu
não vou dar porque era uma questão de ação popular, mas isso está sendo discutido no Tribunal de Justiça. E, sinceramente, nós temos grandes chances de derrubar novamente a taxa do lixo, alegando o vício no contrato. Quer dizer, já foi tão polêmica essa taxa que a gente já nem sabe mais onde é que vai parar. Mas vamos lá. O senhor também, a gente tem acompanhado e nas sessões, no dia a dia, o senhor tem batalhado para conseguir o contrato do consórcio Guaicurus. O que está acontecendo nesse caso? Olha, Otávio, é um contrato muito extenso. São mais, o contrato que eu tive acesso até agora são mais de 20 mil páginas. Eu tive o trabalho de estudar essas 20 mil páginas minuciosamente. Um contrato municipal de 20 mil páginas. Porque ele tem... o contrato de licitação, na verdade, ele é feito assim. Primeiro é feito um estudo, né, e esse estudo é bastante extenso, de linhas, de passageiros. Depois do estudo é feita uma licitação. Depois da licitação se finaliza no contrato. Quem vence a licitação consegue realizar o contrato. Todo esse processo termina na habilitação das empresas. Quando as empresas apresentam a documentação para concorrer, até aí eu tenho. Inclusive está no site da Transparência, isso não é segredo para ninguém. Se você quiser entrar no site da Gereg, você vai ver que falta o final do processo. Bom, isso foi detectado no final do ano passado. Eu fiz um pedido à Câmara para que a Câmara aprovasse e obrigasse o prefeito a apresentar o final desse contrato. E até agora, a gente está voltando de recesso, eu ainda não tive uma resposta formal para mim de solução desse problema. Eu quero os contratos do transporte coletivo e saber quem ganhou, por que ganhou e como que esse contrato está vigente, se eles estão obedecendo às cláusulas contratuais ou não. E tenha certeza que, se não tiverem, terá um destino muito parecido com o que nós fizemos com a Flex Park. Então, mas não é um direito? Por exemplo, um cidadão, se quiser ter acesso a esse contrato, ele não é um direito? Isso nos assusta, porque o contrato... Você é um vereador, é um parlamentar. Sim, e não só o vereador, qualquer cidadão tem direito de ter acesso a isso. Me impressiona o fato de o senhor ser um parlamentar não estar sendo atendido numa demanda. Sim, e inclusive essa documentação, ela é um documento público. Existem funcionários municipais que são especializados no armazenamento de documentação pública. Isso é regido por legislação, isso não pode sumir. A prefeitura tem que dar conta desses processos e apresentar para a Câmara para que a gente possa analisar todos os problemas aí, possíveis problemas que tenha na gestão do transporte público. Eu vou pegar carona na sua fala, o senhor citou Flex Park. Sim, o Flex Park aí também. Flex Park foi um trabalho que nós começamos e terminamos. Eu digo que terminamos porque ela desemboca numa ação. Foi a primeira vez que um parlamentar do Mato Grosso do Sul conseguiu ajuizar uma ação civil pública. A ação civil pública, ela é a ferramenta principal do Ministério Público para combater ilícitos. Nós detectamos vários problemas no contrato da Flex Park, inclusive contábeis. A gente chegou a estudar a contabilidade da empresa. E isso gerou uma ação que nós propusemos no fórum aqui de Campo Grande, na vara de direito difusos coletivos. E, para nossa surpresa e alegria, o Ministério Público nos acompanhou e 2 promotores assinaram junto a nossa peça. Assinaram não, eles entraram na ação para trabalhar conosco nesse processo, que nós pedimos nada mais nada menos do que a cassação do contrato da Flex Park. Será que na prefeitura não existe um departamento específico para cuidar disso, para evitar esses equívocos, vereador? Otávio, é tão absurdo que quando eles fizeram a licitação, a empresa vencedora era obrigada a fornecer um software para o município para dizer, olha, cada token, cada terminalzinho daquele, quanto ele estava arrecadando. E o município teria direito a 28,5% de todo o valor arrecadado. Tá. Segundo a AGETRAN, que nos respondeu, esse software nunca foi feito. Então, essa prestação de conta é feita simplesmente na confiança. A Flex Park diz quanto arrecadou e o município acredita. Para vocês terem uma ideia, e aí eu acho que o ouvinte pode se revoltar um pouco, nós detectamos que em 2016, essa empresa teria declarado que a taxa de ocupação das vagas, veja bem, segura na cadeira aí, a taxa de ocupação das vagas no centro era de 18,5%. Mesmo ninguém conseguindo uma vaga no centro para parar o carro. Eles alegam que todo mundo para e ninguém põe o chaveiro. Então, seria de 18,5% a taxa de ocupação. Se não me engano, em 2016, teve algum... Mas mudou. Em torno disso. Agora nós já temos aplicativo de celular. Me parece ser bem mais fácil, inclusive, até mais transparente. Mesmo assim, continua... Isso é apenas um dos pontos, né? Nós temos aí, por exemplo, contratualmente, a Flex Park deveria manter a saúde financeira deles. E isso é calculado por um índice chamado ILC. Esse ILC eles não conseguiram manter nos últimos anos. Eles derrubaram esse ILC e parece que a empresa não está bem. Qual é o problema disso? A gente não pode manter um serviço público com uma empresa que não tem boa saúde, pelo princípio da continuidade do serviço público, que é um princípio jurídico. Então, é um outro ponto que a gente questiona e também pedimos a quebra do contrato baseado nisso. Se não me engano, eu não lembro a quantidade certa, mas são 11 pontos
no nosso ponto de vista, irreparáveis de quebra de contrato. Vereador Vinícius Siqueira, conversando com a CBN nesta manhã de terça-feira, são 9 horas e 49 minutos. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação. Você sabia que mais de 90% das previdências privadas dos bancos rendem abaixo da taxa CDI? Conte com os assessores da Lifetime e melhore sua rentabilidade. Agende uma reunião sem custo e avalie suas aplicações para que você possa aumentar, rentabilizar e preservar o seu patrimônio. Lifetime Investimentos, a sua assessoria XP em Campo Grande. lifetimeinvest.com.br 3213-7480. Só na CBN você ouve Max Geringer. A minha sugestão é que você tenha um currículo padrão e outro mais chamativo e envie os dois tipos para ver na prática qual deles lhe traz mais resultados. Max Geringer está toda manhã no Jornal da CBN. Oferecimento Senac MS. Acesse ms.senac.br. Se você curte informação e compartilha boas notícias, acesse facebook.com/CBNCG Oficial. Fique por dentro de tudo o que acontece em Campo Grande. Conheça nossos bastidores. Envie sua sugestão de pauta por mensagem e tenha acesso a um conteúdo exclusivo. CBN, a rádio que toca notícia também na internet. 67998937000. Esse é o WhatsApp da CBN Campo Grande. CBN Campo Grande, 93,7 FM, a rádio que toca notícia. Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo estão aqui na CBN, 93,7 FM, a rádio que toca notícia. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação. 9 horas e 52 minutos agora em Campo Grande. Eu volto a conversar com o vereador Vinícius Siqueira. Vereador, a gente já falou aqui de taxa do lixo, de problemas, de dúvidas, da Flex Park, do consórcio Guaicurus. E o senhor também tem se notabilizado por acompanhar de perto as licitações do município de Campo Grande. É um trabalho complexo para ser feito, mas é um trabalho que tem que ser feito. Otávio, nós somos 29 vereadores, né? Vários deles fiscalizam. É uma atribuição nossa. Mas os contratos, algumas licitações, a gente tem que olhar com muito mais cuidado. São licitações que movimentam muito dinheiro e a gente quer saber se realmente o município está comprando o melhor preço e o melhor serviço. Por exemplo, nós temos aqui instalado na cidade, que já está começando a funcionar, os serviços de multa, de radares. Esse serviço foi fruto de uma licitação. O município licitou isso e ele está funcionando. É claro que o motivo é nobre, a gente sabe que tem que punir o infrator, as pessoas têm que ter disciplina no trânsito, só que a gente quer saber mais, a gente quer saber se esse contrato foi bem feito. A gente tem estudado esse contrato também e logo a gente vai ter boas novidades. É uma empresa... Boas ou más? Quando o senhor fala boa, significa que está tudo certo. Quando a gente fala más, significa que tem problema. Não, eu digo que são boas quando a gente pode... Transparência. Exato, quando o processo corre com transparência. Tá. Então, é um processo que a gente... Hoje, eu tenho atuado em 2 linhas. Estou estudando bastante uma licitação que vai acontecer daqui a uns dias, que eu não posso abrir ainda para que não arrumem. Eu quero que a coisa seja detectada e as pessoas punidas, caso a gente ache o que a gente está pensando que vai achar. Claro. E as outras 2 linhas são esses. Eu estou estudando a fundo o consórcio Guaicurus e estou estudando a fundo os contratos dos radares.
a gente, repito, tem que punir o infrator, tem que punir tudo, mas esse contrato tem que ser bem realizado com o município. Eu não estou dizendo que nenhum dos dois foram mal realizados. Eu estou dizendo só que eu estou estudando os dois contratos a fundo. Mas é muito bom quando há a possibilidade de os infratores dos dois lados serem punidos. Vereador, eu gostaria de te perguntar o seguinte. É claro, o vereador é eleito para poder fazer esse trabalho que o senhor faz, não tem nada de novo no que o senhor faz. O que tem é a falta de hábito, às vezes, no Estado e no país, do parlamentar exercer a função pela qual ele foi eleito. Mas o salário de vocês também sofreu um aumento considerável. Ganha-se mais, teoricamente, espera-se que a produção aumente, etc. Tal. Como é que o senhor se comportou diante desse aumento? Bom, nós tivemos na Câmara apenas 2 vereadores que votaram contra o aumento, eu e o colega André Salineiro. Isso foi algo que repercutiu muito no ano passado. A imprensa fez várias matérias sobre isso, é um dos maiores salários do Brasil. Eu acho que não é hora de aumentar. O Brasil passa por um momento muito difícil economicamente. Eu acho se fosse falar de algum aumento, teria que ser mais para frente, o país tinha que se recuperar. Eu, sinceramente, acho que o salário já é muito bom do tamanho que não precisava ter esse aumento. Nós tivemos alguns outros questionamentos sobre o valor do gasto em gabinete, e inclusive foi uma matéria também feita na imprensa, nós somos apontados como um gabinete caro, só que a matéria foi feita no final do ano, onde incluía abonos natalinos. Eu sempre tenho, durante todos os 2 anos de mandato, eu fui o vereador que menos teve assessores. Eu tive 4 assessores, eu tinha um chefe de gabinete, um advogado e uma equipe técnica. A gente teve, até na própria reportagem, apontado vereadores que têm 23, 26 assessores. A matéria, nós fomos apontados, mas porque há um momento de transição no meu gabinete. Houve o pagamento de abono natalino aos meus funcionários e eu estou reformulando a minha equipe. Então, tem pessoas que já estão e pessoas que ainda não saíram. Eu pretendo e asseguro isso para o meu eleitor, que a gente vai continuar esse programa de austeridade, gastando pouco no gabinete e com pessoas técnicas, especialmente para investigar licitações e contratos. Para a gente finalizar, eu gostaria de saber se a Campo Grande que o senhor hoje defende lá no Legislativo, a Campo Grande que a gente vive nela hoje, ela lhe agrada, ela está dentro daquilo que o senhor espera, pelo valor que é arrecadado anualmente no orçamento, o senhor acredita que pode melhorar, já poderia ter melhorado ou o senhor não tem uma previsão muito boa? Eu comparo o Campo Grande, muita gente fala assim, olha, o Vinícius faz oposição ao prefeito, eu não gosto desse rótulo, porque algumas coisas que o prefeito faz eu aplaudo. Por exemplo, o Marquinhos fez uma blitz nos postos de saúde, que eu tive o prazer de acompanhar sem saber. Eu sempre vou aos postos de saúde, eu não faço essa divulgação, porque é muito ruim você divulgar trabalho em cima da dor dos outros. Então, eu sempre vou em postos de saúde, mas em silêncio. E vi de perto essa blitz trabalhando. São funcionários da Secretaria de Saúde que vão até os postos de saúde e veem se os médicos estão faltando, se não estão. Elogiei esse trabalho do Marquinhos na Câmara e muita gente ficou até assustada. Falei, não, quando o trabalho é bem feito, quando o trabalho é bem feito, a gente tem que aplaudir. Então, eu vejo o Campo Grande hoje um pouco melhor do que quando terminou. Nós tivemos uma ruptura política muito grande no município. Tumultuada, né? Sim, muito tumultuada, que prejudicou muito o Campo Grande. O parâmetro que eu tenho é esse. Eu acho que melhorou. Agora, poderia melhorar? Eu acho que muito mais. Mas eu não posso negar que melhorou em relação à transição do mandato anterior para esse. O senhor está no DEM. O senhor vai continuar no DEM? Olha, eu tenho convite de outros partidos. A política esse ano vai ser muito dinâmica. Todos sabem da minha origem. Eu comecei minha vida política fazendo os protestos aqui contra o PT, a gente que começou essa organização, eu que levei boa parte aí das pessoas, dos grupos que começaram, que foram para a rua, enfim. Fiz parte dos movimentos nacionais da derrubada da presidente Dilma, do impeachment dela, coordenava a parte jurídica dos movimentos no Brasil todo, fiz parte da aliança dos movimentos democráticos. Então, todos conhecem a minha trajetória. Eu fiquei talvez um pouco torto nessa eleição, porque muita gente entendeu esse posicionamento mais à direita e optou por votar no PSL, para votar no Bolsonaro. E boa parte das pessoas que lutaram comigo estavam lá. Por exemplo, a Soraya Tronic era do meu grupo de protesto. E eu não tive, por causa da fidelidade partidária, se eu saísse do Democratas naquele momento, eu perderia meu mandato. Embora o Democratas tenham pessoas que lutaram também para esse fim da esquerda no Brasil. Por exemplo, o próprio Mandetta, que hoje é ministro, o Mandetta tem um vídeo que chega a ser muito engraçado, que ele usa, que ele fala assim, que as pessoas, ele falando isso como médico, né? Ele fala, olha, as pessoas
começam a usar álcool, depois pulam para droga, para maconha, depois para cocaína e acabam votando no PT. Isso foi uma declaração dele que deu muita repercussão. Ele falou porque ele era declaradamente alguém que lutava para que esse regime mais à esquerda terminasse. A gente teve no Democratas, nós temos várias pessoas que lutaram para que isso acabasse, como o Caiado, enfim. Só que aqui no Mato Grosso do Sul, as pessoas entenderam que como a direita seria mais pura, só o PSL. Tenho bons amigos no PSL, tenho bons amigos no Partido Novo, que é um partido que tem um ideal muito parecido com o meu, de liberalismo econômico. Já temos aí 2 dicas já do vereador do futuro. De liberalismo econômico, de lutar por um Estado menor, menos impostos e mais as pessoas, né, como é nos Estados Unidos, como é na Inglaterra, na Alemanha. Então, estamos olhando ainda. Mas pode ser que eu continue até no próprio DEM, que é um partido de centro-direita. Vereador, muito obrigado pela sua presença na CBN, volte mais vezes e que o senhor tenha um 2019 de bastante trabalho e resultados. Obrigado, Otávio, um abraço aos nossos ouvintes, obrigado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.